eles foram envolvidos no background desse trabalho. Olá, eu sou o editor desse projeto, João Pedro, ahn, e devido a alguns problemas técnicos que a gente teve com os membros do nosso grupo, parte dele ficou responsável pela roteirização, pela pesquisa em geral. Eu fiquei responsável pela edição, como vocês vão ver, e o Pablo vai ficar responsável por apresentar essas ideias a vocês. Então, a gente escolheu ele porque ele conseguia gravar o vídeo em casa sem que houvesse muito ruído, muito eco. Ele tinha acesso a um áudio bom. E foram basicamente esses os motivos pelos quais os outros membros do grupo não apareceram, mas todos eles foram envolvidos no background desse trabalho. Antes de começar a apresentação propriamente dita, vale ressaltar a definição de geração no contexto sociológico. Elas podem ser definidas como grupo de indivíduos nascidos na mesma época, influenciados por um contexto histórico que causa impacto à sociedade no que diz respeito à evolução. E também vale ressaltar também que durante o trabalho vai ser possível analisar a, como a criação de uma geração a outra gerou diferença. Por exemplo, como a criação dos filhos da geração Baby Boomer, a geração X, foram marcadas pelos métodos. A primeira geração abordada vai ser a dos Baby Boomers, que são as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. O contexto foi, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, ocorreu uma explosão de nascimentos. Muitas pessoas começaram a nascer e por isso ficou conhecido como Baby Boomers, porque o episódio ficou conhecido como Baby Boom, porque tinha muitas crianças nascendo. E a vida delas basicamente foi. Elas presenciaram as primeiras etapas da evolução da televisão, então elas começaram a entender a televisão. E elas cresceram num contexto de Guerra Fria, em que a gente via Bobby Fischer versus espaço, que a gente via a corrida espacial, todo mundo indo pra Lua. Isso resultou neles tendo uma opinião muito forte e muito dividida sobre os países da Guerra Fria. Muitos deles são anticomunistas fanáticos, e isso acabou por gerar um meme na nossa geração, que é o OK Boomer, que é duvidando das crenças dessas pessoas que têm as opiniões mais fortes em relação a essa coisa do anticomunismo e etc. Outra coisa importante dessa geração X é que ela tinha muita busca de direitos e prezava pela liberdade e se preocupava com as gerações futuras. A geração X ela é a geração logo depois da geração dos Baby Boomers. Ela tem esse nome porque ela foi, tipo, a quebra da linha de nascimento muito alta de bebês. E ela é conhecida por ser de 64 até mais ou menos o ano de 1982. E ela é muito conhecida por, tipo, ela foi a primeira geração, né, a questionar aquele conservadorismo dos Baby Boomers. Ela é uma geração que ficou conhecida por ter muitos conflitos de interesses com os baby boomers. A geração Y ela é composta de pessoas que nasceram entre 1980 e os anos 2000, por isso também é conhecida como geração do milênio. As pessoas dessa geração são conhecidas por querer mudar o mundo, então elas têm muito foco em questões sociais e ambientais. Porém, elas também são conhecidas como pessoas muito difíceis de trabalhar, porque elas são preguiçosas e arrogantes. O personagem do The Office, Ryan Howard, ele é muito conhecido por isso, porque todo mundo dentro da The Office acha que ele é um cara muito arrogante e preguiçoso. Porém, o comportamento dessa geração ele é explicado por causa da criação deles, porque os pais dele eram muito inflexíveis, e isso acabou refletindo também no comportamento das próprias pessoas da geração Y.
A geração Z, ela é a primeira geração a ter contato com, tipo, forte com a internet. E ela é de pessoas que nasceram entre 1990 e 2010. Então ela é uma geração que presenciou muita coisa da evolução da tecnologia, a criação da internet, desenvolvimento da internet. E são pessoas que hoje em dia têm entre seus 30 anos, 10, então são as pessoas mais jovens, que não são crianças. A gente tem a geração alfa, que ela é dos dias atuais, as crianças que nascem hoje são da geração alfa. E a gente não sabe bem as características delas justamente porque elas é uma geração muito recente e a gente ainda não viu o que a gente ainda não viu o que vai acontecer com elas. Mas o que a gente sabe é que é uma geração que convive desde muito cedo com a tecnologia, que vive rodeado de cores, de experiências sensoriais e etc. E é só isso que a gente tem de certeza. A gente não sabe no que isso vai resultar.